Olá, estamos aqui começando mais um Nevescast. Esse que é um podcast que a gente tenta aqui falar das questões empresariais, até porque desenvolvemos um trabalho aqui na Neves e Advogados Associados na área jurídica, mas nós trazemos aqui amigos, pessoas para construir aí sobre o que diz respeito à área empresarial, né? Há vários assuntos e hoje eu convidei para estar conosco aqui um grande amigo, né, aí, irmão, que participa do BNI. Se você não conhece, te recomendo você conhecer essa instituição de network. E está aqui comigo hoje Anderson Farias. Tudo bem, Anderson? Doutor, tudo bem? Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui no Nevescast, participando desse programa, desse quadro maravilhoso, podcast. Você leva muita informação nessa área empresarial, jurídica, família. Muito feliz de estar aqui. Já jogamos um golfe ali, né? E agora estamos aqui batendo esse papo maravilhoso. Sempre brincando, aliás, depois você vai poder ver aí. O Anderson aí trocamos algumas tacadas aí, aliás. O golfe ensina muito, né, Anderson? Sim, ensina. Sobre relacionamento, negócios, estratégias. Paciência. Né? Paciência, e muito, né, muito, Anderson? muito. E o Anderson aí, fala um pouquinho para mim, Anderson, um pouco da tua história, né? Você falava para mim que você é do Amapá. Conta um pouquinho para mim aí, até o pessoal poder te conhecer um pouquinho, tua história na área, né, do jornalismo, as tuas experiências dentro dessa área de comunicação, porque hoje nós vamos falar desse tema que para mim é extraordinário em qualquer área, mas na área empresarial imprescindível, que é comunicação. E esse é o teu expertise. Como é que começou isso, Anderson? Doutor, eu sou natural do Amapá. Amapá tem a capital ali, Macapá, lá na ponta do mapa, do outro lado do país, na divisa com a Guiana Francesa. Nascido e criado no Amapá, minha família paterna é paraense, então sempre fui ali na região norte. E desde os 15 anos eu trabalho em televisão, em emissora de TV. Porque na esquina da casa da minha mãe, lá em Macapá, que é a capital do Amapá, abriu a Rede TV. E eu com 14 anos fui lá, bater na porta e pedir um emprego. Me deram um estágio, eu comecei, fui. Quando eu vi, eu estava na Globo, no Rio de Janeiro, trabalhando aí ao lado dos maiores jornalistas do Brasil. Legal. Então, eu falo que dentro de uma emissora de TV eu só não fui dono, mas eu fui de operador, cinegrafista, editor, apresentador, repórter, editor-chefe. Por muitos anos trabalhei na Rede Amazônica, que é afiliada à Rede Globo lá no norte do Brasil, do Amazonas até o Amapá. Legal. Ficava fazendo essas viagens, enfim. Então foi uma experiência para mim, dentro do jornalismo, foi a maior experiência profissional que eu tive. Legal. 22 anos, depois me formei em jornalismo, bacharel em Direito também, Legal. 2 pós-graduações na área jurídica, Legal. Direito Civil, Direito Penal, sou juiz arbitral, formação também. Legal. Pós na área de Ciências Políticas, Legal. Estudei bastante porque trabalhei em órgãos públicos como Ministério Público, Sim. Tribunal de Contas, Procuradoria-Geral do Estado, Sim. mas sempre na área da comunicação, Legal. assessoria de imprensa, relações Legal. públicas. Então, de forma bem resumida, Legal. esse é o Anderson aí de 38 anos. Legal, Anderson. E é interessante, né? Algumas vezes nós já conversamos e eu ouvi já você falando da importância de network no meio empresarial, né? Eu digo no meio jurídico, com o conhecimento que você é da área de comunicação, mas tem o conhecimento na área jurídica, e nós dentro da área jurídica, mais do que nunca, precisamos saber nos comunicar muito bem, seja na escrita. Seja verbalmente, né? E assim, dentro da tua experiência, até com conhecimento da área jurídica, o que você, Anderson, poderia nos dizer assim como uma das coisas que mais, na tua experiência, que você diria assim, de importante na área de comunicação, no meio empresarial, jurídico falando, o que você acha, assim, dentro das tuas experiências, o que é uma das coisas mais importantes nessa área? Doutor, eu tenho muitos mentorados advogados, né? Atualmente eu dou mentorias na área de comunicação, de oratória, e tenho muitos alunos advogados por conta desse viés jurídico que eu sempre tive. Sim. Então eu ajudo muitos advogados do Brasil inteiro. E posso dizer sem sombra de dúvidas, a parte de network, relacionamento, de rede, desse contato. Você percebe que quanto mais avança a tecnologia, celular, inteligência artificial, mais as pessoas querem se conectar com pessoas. Sim. Mas eu quero estar com pessoas, gente conecta com gente. Então quem faz, tem uma frase do Simon Sinek que eu gosto muito, que ele fala, quem faz são pessoas, quem fabricam são pessoas, quem compram são pessoas. Então se você não entende de pessoas, você não entende de negócios.
Então, sempre vai ter pessoas. Pode ter inteligência artificial, mas quem vai operá-la são pessoas. Então, eu preciso me conectar com pessoas. Então, você entender esse funcionamento até comportamental, digamos assim, entender de pessoas, de relações interpessoais, sem dúvida vai fazer diferença para qualquer profissão. E o inverso também, né, Anderson? Eu costumo dizer que instituições privadas ou públicas, problema número 1, comunicação. Comunicação. Problema número 2, comunicação. E problema número 3, comunicação. Normalmente o inverso do que você está falando é verdadeiro, que muitos problemas, muitos litígios, muitos, inclusive nessa área, né, judicial aí, o cara vai chegar ao ponto de ir para a justiça porque não houve uma comunicação assertiva, seja com alguém que está fazendo uma tratativa. Eu costumo dizer sempre, eu tenho viés normalmente extrajudicial, que a gente sabe que é um desgaste emocional, gastos, né, financeiros, dentre outros impactos que traz, né, uma pessoa, uma família, uma empresa. Então, né, a gente busca sempre esse aspecto de evitar uma demanda, mas percebendo exatamente que os problemas ocorrem por má comunicação. Má comunicação. 99,9%. Em todas as empresas, seja lá no Amapá, seja em Moçambique, na Angola, eu atendo um escritório de advocacia na Angola, dou mentoria online para ele, é o mesmo problema. Pode mudar a língua, mas os problemas são os mesmos. Comunicação. Falta de comunicação assertiva. Na verdade, todos nós nos comunicamos, seja de forma errada ou certa. Só que na maioria das vezes a gente se comunica da forma errada. A gente se comunica da forma que a gente acha que deve se comunicar, quando na verdade a comunicação é para o outro. É para o outro. Sempre é para o outro. Sempre. Como tudo, quase tudo na vida, sempre é para o outro, sempre é servir. Então eu preciso me comunicar de acordo com o que você vai me entender e não do jeito que eu acho que você vai me entender. E aí aquela história do feedback, né? Você enquanto empresário, você enquanto, né, atuando aí dentro da área jurídica, pegando um gancho aqui, saber se aquilo que eu estou comunicando está, né, tendo, ao outro lado está recebendo como deveria. Né, como empresário, a gente vê muita dificuldade, rotatividade de funcionários, as pessoas às vezes não compreendendo que a visão da empresa ou a visão daquele empresário, como comunicar, né? Por isso que essa questão da comunicação assertiva, ela tem, inclusive, né, outro dia você falava lá na reunião, né, os percentuais que você comunica falando, com os teus gestos, o que é os percentuais lá? Tem um psicólogo, um professor da Universidade de UCLA, que é a Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, ele fez um estudo para identificar o impacto da comunicação na mente humana, na mente da outra pessoa. Certo. E ele chegou à seguinte conclusão: somente a fala, só falar, eu falei aquilo, não me entendeu, entrou no ouvido, saiu no outro, como diziam os nossos avós, 7% de impacto na comunicação. A fala? A fala, só fala. Então, olha como falar não é quase nada. Ah, mas eu falo bem. Depende. Eu uso muitas palavras bonitas. Depende. Mas eu preciso melhorar essa comunicação. Tom de voz. O tom de voz na sua fala representa 38% de impacto na comunicação. 38%? 38%. É um bom dia. Um bom dia é diferente. O tom de voz. A forma como a doutora Ângela lhe chama, por exemplo, pelo tom de voz, você vai saber se ela está brava, se ela está feliz, se ela quer algo, se ela não quer. É o tom de voz. Verdade. O tom de voz é como se fosse uma flecha e vai direto no coração. Ele conecta diretamente. Ele mexe com os sentimentos, mexe com as emoções. E o maior de todos, gestos, postura, linguagem não verbal, representa 55% da comunicação. Ou seja, se você não abrir a boca, doutor, já está falando. Já está falando. E bastante. E muito. 55%. Olha isso. É o impacto da comunicação. Qual é o problema da maioria das pessoas? Não há uma congruência entre o que sai da sua boca, entre os seus gestos, sua postura, sua vestimenta, a sua aparência. Não, há um choque de comunicação. É um bom dia sério, é um bom dia cara fechado. Então não é um bom dia. É uma apresentação em público com as mãos nos bolsos, meio com medo. Eu sei que o doutor está com medo.
Está intimidado. Ele falou não, mas o corpo dele falou. O corpo falou. Interessante. Muito interessante. E até existem alguns livros, né? Você com certeza conhece bem isso, que normalmente pessoas estudam, né? Inclusive aí dentro dos suítes da vida, né? Que mostram ali a leitura, né? De um determinado lá cenário num tribunal de júri. Né? E na vida, é interessante quando você começa a ter essa percepção, né? Numa negociação. Por exemplo, hoje os empresários no dia a dia em tratativas de negócio. Então você está lá numa mesa de negócio fazendo uma negociação com o teu fornecedor. E se você for, né, saber como tratar, você pode tirar benefícios. Pode tirar benefício. Pode usar a comunicação de forma estratégica. Você vai observar, você vai aprender a decifrar pessoas. Porque quando você entende de pessoas, você aprende a decifrar. Sim. Porque os nossos gestos, a nossa postura é um reflexo das nossas emoções. 100%. Você está falando através, né, Exatamente. E até quando você não quer demonstrar, você está demonstrando. Também comunica. Então, tudo comunica. Anderson, o que é comunicação? Tudo. Nós somos comunicadores natos. Desde antes do nascimento, nós já nos comunicávamos quando chutava a barriga da mãe. Sabia que estava meio agitado. Você sabia, era uma comunicação. Então, assim que funciona. Eu comparo a comunicação, doutor, de forma bem... Fazendo uma analogia aqui bem legal. Lembra do rádio que a gente tinha que rodar ali e achar a frequência, quando era o tempo analógico? Então, é mais ou menos assim, duas pessoas conversando, eu preciso pegar o meu rádio e ir rodando ali até achar a frequência certa. A gente ia chegando e ia parando e aí chegava na frequência certa. Sim. Eu falei, opa, é aqui que está a frequência. Legal. Então a comunicação, exatamente, eu posso não achar na frequência certa. Eu posso entender, mas vai ter um ruído, vai ter um chiado. Sim. E eu preciso ir até adaptar a comunicação. E é interessante, né, Anderson, que eu via um grande professor falando, inclusive quando você vai falar, né, o aspecto da comunicação, se eu vou falar para um público, eu tenho que saber o público que eu vou falar, Exatamente. tenho que saber, né, a quem eu estou me direcionando, porque às vezes até a minha forma de vestimento, aquilo que você falou, vou estar falando de 57% mais... 55%. 55%. Mais o tom de voz. Porque o uso das palavras é a forma com que eu estou me comunicando, com quem que eu estou comunicando. É isso mesmo. Quer saber, né? Isso é um mundo à parte. É um mundo à parte. Né? São estratégias que você deve utilizar a seu favor. Isso seria manipulação? Não. Eu falo que a diferença de persuasão. Persuasão é como uma faca. Certo. Você usa para cortar um legume ou para furar alguém. Certo. A persuasão você pode usar para cortar legumes. Vai ser bom para você, que vai entregar, para a pessoa que vai receber, para todo mundo. Certo. A manipulação só é bom para um lado. Certo. A persuasão é bom para os dois. A persuasão positiva é bom para os dois lados, ou para os três, ou para todo mundo. Legal. É isso que diferencia. Gostei. Persuasão, manipulação. Tem diferença? Tem diferença. Eu posso usar persuasão, não ser manipulador. Exatamente. Né? Exatamente. A coisa mais terrível que existe também, né, o Anderson, é você perceber que alguém está querendo manipular. E até pegando um gancho disso. Hoje a gente vê, e você sabe que o mundo hoje, das redes sociais, da tecnologia, sim. Existe. Às vezes eu me pego, com algumas pessoas falando na internet, e é tão interessante isso que você está falando, porque é perceptível às vezes quando você vê quando alguém está querendo meio que manipular. Isso. E é tão interessante, tão você quer ouvir quando você percebe que a pessoa está falando ali com sinceridade, que aquilo ali é verdadeiro, que aquilo tem um conhecimento, porque também existe isso, né, Anderson? Sim, infelizmente. Avalanche de informação nas redes sociais, tem de tudo, né? Infelizmente. Quando alguém chega para mim e fala assim, eu não quero persuadir. Eu falei, quando você não quer persuadir para o bem, você deixa ou dá espaço para alguém persuadir para o mal. Legal. Então você precisa persuadir para o bem. Eu quero convencer o doutor a comprar, por exemplo, a minha mentoria de comunicação. Eu vou me beneficiar porque eu vou receber o que ele vai me pagar, os meus honorários. E ele vai se beneficiar porque eu sei que eu posso entregar muito conteúdo para ele, para desenvolver ainda mais ele. Legal. Então isso é uma persuasão positiva. Sei que não vai afetar o bolso dele, que ele não vai deixar de pagar a alimentação da casa dele. Sim. Manipulação. O doutor é um pai de família, desempregado, tem, 8 filhos, e eu vou lá falar, passa no teu cartão de crédito. Não vai lá, eu sei que eu vou ferrar com a vida dele.
Sim. Então eu sei que vai ter dificuldade. Isso sim é manipulação, isso é persuasão negativa. Entendi. Então eu me colocar também, a persuasão positiva, me colocar também no lugar da outra pessoa, ter empatia. Legal. E o pilar basilar da comunicação é a autenticidade, doutor. Autenticidade, essa palavra legal. Eu acho que isso é isso que nos diferencia. E aquilo que você falou, né? Que às vezes você está falando uma coisa querendo dizer que você é autêntico, mas os teus gestos, a tua forma está falando outra coisa. Exatamente. Aí, e aquilo que você disse, aí eu acho que é a coisa inconsciente desse aspecto da comunicação, que por mais que eu estou falando algo, que a minha boca está dizendo algo para manipular, mas o meu corpo está mostrando outra coisa, forma. Totalmente. Por isso que aprender a leitura, né, corporal, de gestos, você consegue ter uma percepção de coisas. Né? É isso aí. Anderson, tem uma pesquisa lá em Harvard que fala sobre as empresas deixam de faturar até 43% a mais por falta de comunicação. É muita coisa. É quase 50% por ter uma comunicação truncada. Assim como os nossos gestos, as nossas emoções, que é algo interno, reflete em algo externo, que é a nossa comunicação, é a mesma coisa da empresa. Se a empresa tiver internamente dificuldade de comunicação entre colaboradores, entre gestão e colaboradores, certamente isso será refletido externamente para os clientes. Não tem como, é impossível. Então, se você comunica de forma errada dentro, vai comunicar fora. Isso afeta nas vendas, no lucro da empresa. A empresa poderia faturar mais. A falta de comunicação atrapalha no engajamento do time. A falta de comunicação atrapalha na harmonia da empresa. Logo, um funcionário que não está engajado, ele não vai entregar mais o que ele pode. Ele não vai fazer mais. Ele poderia falar com 10 pessoas, ele fala com 2. Porque não está desengajado. Não tem harmonia. A ambiência está ruim. Tudo por falta de comunicação. Sim. E comunicação é algo tão extraordinário, né? Como existe esse dado, que a gente percebe, né, essa dificuldade muitas vezes de empresas de todo porte, porque esse empresário, esse homem de negócio que está à frente ali, ele ter a dificuldade, se ele tem a dificuldade de transmitir isso internamente, imagine para fora, né? Agora, quando ele consegue transmitir, num primeiro momento internamente, naturalmente cada uma dessas pessoas vão, né, expor para fora, e aí aquilo lá vai se tornar... E é tão extraordinário isso quando você percebe que uma visão de uma determinada pessoa, que por consequência tem naquele negócio, que por consequência as pessoas vão ver lá fora e transmitir essa paixão daquilo que você faz, de fazer, né? Aí há aquelas, poxa, eu quero entender o que é isso, ser genuíno, ser verdadeiro, realmente estar comunicando aquilo que existe. Né? É extraordinário quando a gente consegue ter daí essa assertividade, né? E parte do princípio dessa ser genuíno, verdadeiro. Autêntico, é isso aí, basilar. Eu sempre falo, máscaras caem e armaduras pesam. Então não adianta você querer ser uma pessoa ou querer parecer uma pessoa que você não é, que você não pode ser. Ah, mas o fulano na internet, o Beltrano... Anderson, qual é a melhor forma de comunicação? É a sua. A forma como você comunica. Deus foi tão bom de nos fazer seres únicos. Sim. Né? Nossas individualidades, a forma como a gente comunica. É isso que dá o tchan da comunicação. É a sua forma de comunicar. Temos estratégias? Temos. Mas é o seu jeito. A forma como o doutor se comunica é diferente da minha, do Vitor, de todo mundo. Sim. Então eu preciso respeitar isso. Eu não posso querer parecer a comunicação do doutor. Eu não posso parecer a minha. E respeitar a individualidade. Tem um livro da Brené Brown que se chama A Coragem de Ser Imperfeito, que fala muito sobre isso, sobre essa individualidade, sobre essa coragem que as pessoas muitas vezes não têm de se expor. Então, quando você tem uma frase que eu uso muito assim, que quando você não se expõe, quando você, que é um bom profissional, não se expõe, você força os seus clientes a comprar de péssimos profissionais que se expõem. Então, toda vez que você não se vier aqui, dar a cara a tapa, se expor, mostrar seu trabalho, e você que é bom, você está condenando os seus clientes a ficar com péssimos profissionais, mas que tem a coragem de vir aqui e mostrar a cara. Falar, legal, legal.
que você me diz sobre carisma na comunicação, né? Porque às vezes a gente confunde o carisma fazendo uma comunicação assertiva. O que você vê nisso? Carisma tem um estudo, inclusive, a ciência prova isso. Um estudo da Universidade de Princeton, feito em 2014, estudou as pessoas mais carismáticas. Porque o que torna uma pessoa carismática? É fácil a gente identificar alguém carismático. O fulano é carismático. Sim. Mas o que torna uma pessoa carismática? Interessante, né? O que torna? Ele é alegre, ele é não sei o quê. E aí a universidade foi estudar esse grupo de pessoas, identificou 2 características fundamentais para uma pessoa ser carismática. A primeira, amabilidade, simpatia, sorriso. Sim. E a segunda, competência. Aí entra o profissionalismo. Qual é o problema de 95% das pessoas no mundo? Há um desequilíbrio. Ou ela transmite ser muito competente e não transmite ser amável. E aí vai muito líderes, chefes de empresas, muito faca na caveira, chega no horário, mas não consegue chegar com um colaborador, perguntar se ele está bem, se ele está precisando de ajuda, se está tudo bem na casa dele, sentar para conversar, bater um papo. E o contrário. Tem gente que é muito gente boa, adoro o Dr. Neves, é muito gente boa, gosta de ir em casa, a gente toma vinho junto, a gente bate papo, a gente conversa. Mas aí, você contrataria o Dr. Neves? Não confio no trabalho dele, mas ele é muito gente boa. Essa é a diferença. Então, a diferença é você saber usar o momento de ser simpático, amável. Sim. E ser competente. Agora eu preciso ser competente, agora eu preciso ser amável, agora eu preciso ser os 2. Agora eu preciso demonstrar amabilidade, simpatia, mas ao mesmo tempo eu preciso demonstrar também competência. Eu não sou só um cara gente boa, que tem um sorriso e que conta piada. Eu também quero mostrar para o Dr. Neves que eu sou um cara competente. Legal. A diferença básica é essa. Muito legal mesmo, Anderson. Eu acho que é importante, né? Essa questão da importância do feedback. E a gente, só para voltar no carisma, e eu vou citar um exemplo da pessoa mais carismática que habitou nessa terra. Jesus Cristo. Pensa num homem carismático. Jesus Cristo demonstrava carisma não só pela fala, sim, mas pelo gesto, pela linguagem não verbal. Sim. De forma intencional ou não, Da Vinci, há 500 anos atrás, pintou o quadro da Santa Ceia. Quem estava no centro? Jesus. Quem estava com uma mão para cima e outra para baixo? Jesus. Se você pegar o quadro lá da Santa Ceia, Jesus está com uma mão para cima. Quer dizer o quê? Estou aqui para te servir. A mão para baixo, competência. Amabilidade. Competência na mesma foto. A mão para baixo é competência. Você vê nas fotos, as pessoas batem aquelas fotos com a mão para baixo assim, para demonstrar o quê? Poder, competência. O cara é bom. Então ele estava com uma mão na quadra da Santa Ceia, uma mão para baixo e outra para cima. João está do lado dele, o que ele faz? Ele inclina um pouquinho aqui para ouvir o João. Isso é uma habilidade. Sim. Quando você quer falar comigo, doutor, diga, eu inclino. Então, meu corpo demonstra ser amável e competente ao mesmo tempo. Legal. Quando eu sento no centro da mesa, eu estou dizendo que eu sou o quê? Competente. Estou colocando no centro para ouvir todo mundo. Legal. Só isso, só nesse quadro daria uma aula de 2 horas sobre carisma. Aprendizado, hein? Sobre quadro da Santa Ceia. Essa interessante. Depois você pode olhar ali, né? Legal. Muito bom, Anderson. Que legal. Anderson, a importância do feedback na comunicação assertiva. Como é que é essa história do feedback? Esse é um desafio de ouvir, né? Tem gente que prefere não ouvir, né? Eu não quero nem ouvir. Feedback, na tradução livre, quer dizer retroalimentação. Eu me alimento daquilo. Sim. Como você falou mais cedo. Eu preciso ter o feedback, saber se a minha comunicação ali com o cliente, com o colaborador, ele está entendendo o que eu estou falando. Sim. Só que para isso você precisa parar e ir lá ouvir o colaborador. Sim. Eu falo que eu dou mentorias de oratória, mas também vou dar mentorias de escutatória. Sim. Porque ouvir é tão importante quanto falar. Ouvir é tão importante quanto falar. Às vezes você precisa sentar e somente ouvir. Só ouvir. E aí o exercício que eu deixo para você. Será que se você fosse o seu colaborador, você se ouviria? Se você fosse o seu colaborador, você sentaria com você para bater um papo? A importância, né, sempre uma instrução, algo que você vai fazer, poder dizer faz sentido para você, é isso aí. Poder dizer isso
você tem algum contraponto nessa? Exatamente. É assim, dentro daquilo lá que foi feito, qual que é a tua opinião, né? Como é? E aí entra, né? Nós estamos falando aqui no aspecto empresarial, mas isso diz respeito à questão do, né, relacionamento conjugal. Principalmente. Você tem, né, relacionamento social aí, amigos, e a importância, né? Gostei dessa palavra, não só oratória, escutatória. Escutatória, praticar escutatória. Quase 90% dos casais que se separam no Brasil por falta de comunicação, de diálogo, de conversa. 90%. Se resolver esse problema de comunicação entre as casas intrafamiliar, resolve 90% do problema das famílias. Legal. Legal demais, Anderson. Falar sobre esse tema muito legal, né? Não, e a gente percebe, né, como é rico, como isso tem uma importância e como nós devemos dar valor, né, Anderson? Até porque nos comunicamos desde a hora que levantamos da cama, dentro de casa, com o filho, com a esposa, aí no trabalho, funcionário ou relações comerciais. Aí vem no meio social, comunicando sempre. Na empresa. Eu digo que o colaborador na empresa é igual o filho em casa. Você não fala para o filho, filho, faz isso. Mas ele vê você fazendo, ele vai lá e faz igual. Sim. Porque para nós, os nossos filhos veem a gente como Deus, né? Pais. Então ele vai copiar o que você está fazendo. Sim. Mesmo que você não fale. E tem um ditado até popular que eu acho horrível. Fala o que eu... Faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Exatamente. É impossível. Principalmente uma criança. E o colaborador é a mesma coisa. Se ele vê o líder fazendo, ele vai fazer igual. Seja positivo ou negativo. Anderson, legal demais. Papo bom, né? E eu queria te pedir para nós encerrarmos e você daí para nós aí o que você daria de recomendação ao empresário, às pessoas de negócio sobre o que você entende como uma coisa assim fundamental na área de comunicação. Primeiro, entender de pessoas, entender que a sua comunicação não é para você, é para alguém. E quando você entende de pessoas, você adapta a sua comunicação a essa pessoa. Novas pessoas, novos lugares, novos conhecimentos, novos resultados, novos comportamentos. Novas pessoas, novos lugares, novos ensinamentos, novos resultados, novos comportamentos e novos resultados. Não tem como dar errado. Só seguir isso na palma da mão, doutor. Novos lugares, novas pessoas, novos ensinamentos, novas experiências e novos resultados. Não tem como. Não tem como. E aprender, conhecer as pessoas e saber que através da comunicação que tudo vai acontecer. E como é que eu vou conhecer as pessoas? Primeiro, ouvindo elas. Ouvindo. Por isso a importância da escutatória. 2 ouvidos e uma boca. Fala menos, né? Fala menos. Regra é 75% e 25%. 75% você ouve e 25% você fala. Isso vale para vendas, vale para audiência, vale para tudo. Você ouve primeiro, para depois entregar o que aquela pessoa realmente precisa. Porque às vezes ela está com dor no pé, você vai lá oferecer um remédio para dor na mão. Sim. E não é aquilo que ela quer. Ouvir primeiro. Que lição extraordinária, fantástico. Olha, precisamos aprender mais sobre isso, porque isso vai fazer diferença nos nossos negócios, no dia a dia, nas nossas tratativas, dentro dos nossos lares, com os nossos familiares, nos relacionamentos com amigos, na área social. Quero agradecer aqui, meu amigo Anderson, muito obrigado pela tua presença nesse bate-papo aqui, que tem como objetivo, né, sendo proporcionado aqui no Nevescast, de nós desconstruirmos aí essa relação jurídica, negócios, com o objetivo de trazer aprendizado para o meio empresarial, ao qual trabalhamos no dia a dia. Então esse tem sido o nosso foco. Queremos agradecer então de uma maneira muito especial o aprendizado hoje com Anderson Farias sobre a área de comunicação. Muito obrigado. Valeu, doutor. Anderson. Tamo junto. Um abraço. Obrigado. Um abraço.